Uma programação completa, dinâmica e feita para toda a família. Essa é a TV Cultura, presente em mais de 90 municípios do estado de São Paulo. As principais regiões do estado recebem o sinal de alta qualidade da TV Cultura Paulista. Região de Campinas, canal aberto 10.1, Claro, NET 522 HD. Região de Sorocaba, canal aberto 41.1, Claro, NET 517 HD. Região de Araraquara, canal aberto 7.1, Claro, NET 512 HD. Região de São Carlos, canal aberto 11.1, Claro, NET 518 HD. Região Ribeirão Preto, canal aberto 4.1. TV Cultura Paulista, mais de 90 municípios, levando cultura para toda a família. Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e nesses telefones, acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça moda, faça você mesmo com o VESO Instituto de Moda. Toda quarta-feira às 18 horas, programa Visão de Futuro, na TV Cultura Paulista. Entrevista e muito bate-papo, ligados à cidadania, educação, inclusão, empreendedorismo e esporte regional. No comando do empresário, radialista e apresentador Danilo Palma. Acesse www.danilopalma.com.br. Não se esqueça, toda quarta-feira às 18 horas, aqui na tela da TV Cultura Paulista. Uma academia Gracie Barra Parque Prado em Campinas. Através do jiu-jitsu, nossos alunos aprendem a se defender e aprimorar sua saúde mental e física. Venha nos conhecer, faça uma aula experimental e embarque nessa jornada de crescimento pessoal e superação. Faça uma aula experimental totalmente gratuita. Ligue agora ou fale pelo WhatsApp 19 9 92 61 51 38. Gracie Barra Parque Prado. Está começando agora. Rafael, meu. Tá. Uma programação completa de... Está começando agora o meu, o seu, o nosso Mulheres em Foco. Então, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos ter um papo muito gostoso. Aqui é o lugar de muita conversa boa, de muito conhecimento. Num momento onde o mundo é digital, onde as pessoas estão conectadas e nós precisamos entender esse novo momento, esse novo universo, onde existe sim um oceano azul para quem quer empreender, mas para quem quer empreender e está empreendendo com conhecimento, é necessário que você saiba exatamente qual a onda você vai pegar para realmente deslizar suave ou mesmo não dar de cara na areia. Porque o mundo digital, ele veio com força total. A pandemia acelerou esse processo. Mas você quer empreender no mundo digital? Está com dificuldade? Eu tenho hoje aqui no nosso estúdio alguém para te ajudar. Vou falar um pouquinho sobre essa pessoa, mas são tantas. Fiz um leve resumo aqui, um breve resumo, para que eu apresente para vocês. Ele é um empreendedor digital multifacetado, especialista em projetos digitais, criador de infoprodutos, em produtividade e vendas online em larga escala.
Ao longo da sua carreira, já faturou mais de 70 milhões com vendas de produtos e projetos pela internet. Orgulha-se de ter conquistado 34 premiações em reconhecimento ao seu trabalho, tornando-se um dos maiores e melhores profissionais mais premiados no mercado digital brasileiro. Sua jornada é uma prova viva de que é possível transformar sonhos em realidades através do empreendedorismo digital. E agora ele está aqui no nosso estúdio para compartilhar conosco o seu conhecimento e ajudar nós, você, eu, quem quiser alcançar seus próprios objetivos com os ativos digitais. Você quer alcançar objetivos que ainda você não conseguiu através do mundo digital? Você tem interesse em navegar nesse oceano azul? Então deixa eu lhe apresentar Tony David, o nosso entrevistado de hoje, com muito conhecimento. Seja muito bem-vindo, Tony. Muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. Estou encantada e sou fã sua, uma vez que já uso dos seus trabalhos, né, do seu conhecimento para alavancar a minha carreira no mundo digital, os meus produtos. Fale-me um pouco sobre o Tony David. Oi, boa noite, Silvia, tudo bem? Primeiramente, boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês e vamos falar um pouquinho então sobre marketing. E como você começou a empreender, Tony? Olha, empreender é uma coisa que sempre teve dentro de mim. A minha avó, ela era empreendedora, ela era chefe de cozinha, tinha um restaurante e ela cuidava muito dos seus clientes. Eu lembro que eu ia com ela desde pequenininho comprar mantimentos para o restaurante e eu via aquele carinho todo que ela tinha. E como a parte do empreendedorismo para ela também trazia muita liberdade, ela ganhava muito bem e comprava um monte de coisa, eu via aquilo e achava bem interessante assim, desde criança. E aí com 13 anos eu já comecei formatando o computador dos meus amigos na escola e de alguns vizinhos, e ali com 15 anos eu já não estava mais dependendo dos meus pais para nada, já estava autossuficiente. Então você teve uma conexão em casa, você teve alguém que te inspirou. Isso. Que foi sua avó. Isso, tive minha avó, que ela era uma mulher muito forte. Ela cuidava da família e sustentava todo mundo, praticamente ela. Então ela era E uma qual é o pessoa nome da sua avó? Lindaura. Lindaura, dona Lindaura, Dona guerreira, Lindaura, então. guerreira. Foi ela quem te inspirou. Foi ela que me inspirou. E qual foi o momento, né? Você disse que começou aí trabalhar, arrumar os computadores dos amigos, né? Mas qual foi o momento que você pensou, poxa, isso pode mudar a minha vida, isso vai realmente mudar a minha vida? Olha, foi em 2016, quando eu tive um amigo meu que ficou muito rico através da internet. E aí, como ele era uma pessoa que eu já conhecia, e ele ficou assim, riquíssimo até hoje, ele é muito respeitado dentro do mercado, ele me chamou para trabalhar com ele, no caso, isso em 2016. E aí eu fui um dos primeiros clientes dele em 2017, acabei até me mudando para a cidade dele e tudo, e fiquei trabalhando ali, fiquei aprendendo tudo, e aí consegui fazer o primeiro milhão também já em 2017. Então, no mesmo ano, então? Isso, no mesmo ano que eu comecei, já consegui fazer o primeiro milhão, foi bem trabalhoso, foi muito tempo de estudo, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas isso trabalhando com o quê? Infoproduto? Isso trabalhando com produtos encapsulados na época. Eu comecei no segmento de encapsulados. Tá, e você recebeu toda uma mentoria, uma gestão para empreender de fato com alguém que realmente entendia do mercado. Isso. Mas ele era muito ocupado, né? Ele não tinha muito tempo para ajudar. Mas ele ajudava como ele podia. Ele passou, assim, bastante treinamento, né? A gente pegou os treinamentos lá, estudamos os treinamentos, aplicamos, eu e meu sócio na época. E aí foi a partir dali que a gente começou a criar o que vem se tornando hoje uma empresa já com 7 anos, né, de mercado. Você comentou comigo nos bastidores que você disse que você sentia que Deus tinha um propósito na sua vida quando você começou a empreender, que realmente você sentia que ali era um propósito para você continuar. Isso. Né? Qual foi a maior dificuldade quando você começou a empreender no mercado digital? Cara, foi acreditarem em mim. Foi
para mim foi a parte assim mais difícil. Você acreditar em você ou Eu fazer com que acreditava. as pessoas acreditassem em Eu você? acreditava em mim, mas ninguém acreditava. Era só eu, no Eu caso. falo que essa é a maior dificuldade do empreendedor, né? Assim, nós somos tidos como sonhadores, né? Sonhadores, loucos. Loucos. E as pessoas, elas não colocam crédito, porque elas não têm a mesma visão, não tinham, então, a mesma visão que você. Isso, não tinha, porque as pessoas elas não entendem no início, quando você tá querendo tomar uma atitude empreendedora, fazer as coisas diferentes. Então, você, como empreendedor, você tem que mudar os seus hábitos. Então, você vai parar de, por exemplo, jogar bola, jogar videogame, sair com os amigos para estar focado na sua empresa, fazendo o negócio crescer. Sim. E nem todo mundo entende isso. E na época eu era tido como louco, até que as coisas começaram a dar muito certo. E graças a Deus, né, com o tempo ali, com os resultados, tudo, a gente veio melhorando isso. Aí hoje as pessoas acreditam, né, graças a Deus. O sucesso foi a prova, né? O Isso. resultado. Eu falo que o resultado é a maior prova, né? De que deu certo. Isso. E uma coisa que foi muito interessante nessa época, tá? Foi que eu tive que criar um método para conseguir entender por que as pessoas me criticavam. E até uma coisa que eu ensino para meus alunos, né? Que... Você pode explicar isso pra gente? Isso Ah. é interessante. Posso explicar assim. Geralmente, tá? Sempre que você recebe uma crítica, você tem que entender se essa crítica faz sentido pro teu negócio, se vai mudar alguma coisa na sua vida ela. Tem que entender se não tá falando muito também, porque às vezes a gente acaba no calor da emoção empolgado e falando mais do que deveria. E também, assim, existe uma coisa na psicologia que é chamada de espelhamento, que é quando a pessoa vê as frustrações dela e ela deposita isso em você de volta. Então, sempre que você receber uma crítica, você tem que fazer uma análise fria mesmo. Tem que, tipo, parar, receber a crítica e fazer a análise fria, entender e aí depois dar um direcionamento correto para aquilo. Porque na maior parte das vezes, ou a pessoa está querendo te proteger, ou ela tem medo que você falhe em algum lugar onde ela falhou. Enfim, no caso, né, das pessoas quando são mais próximas, família, etc. As elas... que realmente amam, né, Isso. Tony? Vamos fazer... Posso colocar uma Claro. vírgula aí? Que tem aquelas que realmente não quer ver o seu sucesso. É, realmente. Né? Então, tem aquelas que vão realmente criticar porque fortalece ela criticar, né? Deixa ela bem, causa bem-estar a ela, estar criticando o outro. Você sabe que uma frase que eu aprendi uma vez, Tony? Eu ouvi essa frase e eu guardei para mim. A pessoa me disse assim, no momento que eu realmente recebi uma crítica: não receba, não aceite crítica construtiva de quem não constrói nada. Então, se a pessoa não sabe, ela não trabalha na área que você trabalha e ela está querendo dar pitaco, primeiro a gente tem que analisar se a pessoa entende do assunto, Isso, né? entende da área, se tem propriedade para falar daquilo. E o que você me fala, fugindo um pouquinho, mas faz parte do contexto do assunto, o que você me diz hoje desses mentores digitais que estão aparecendo aí, porque se você for na internet, você encontra de tudo, né? Eu falo assim, hoje na palma da mão você tem muita informação, mas tem que saber selecionar a informação. O que você me diz desses gestores, mentores, né? Mentores digitais? Você tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção quando você estiver seguindo alguém, porque existem maneiras de você parecer grande dentro da internet. E aí, com a parte da pandemia ter chegado e ter acelerado o mercado digital 5 anos, isso lá em 2020, então o mercado ele deu uma amadurecida rápida. E aí teve muita gente que fez curso barato, fez curso ali, né, não desmerecendo os cursos baratos, mas teve muita gente que fez curso e que em pouco tempo já estava se dizendo mentor, mas não tinha resultado, não tinha um respaldo. Raso. Isso, tinha só um conhecimento raso. Então, você tem que analisar muito quando você for buscar um mentor. Tem que analisar tanto na parte de resultados, quanto na parte de empatia, tem que ver se o cara não é marqueteiro, tem que ver se a pessoa tem resultados de verdade. Então, o que eu sempre indico é sempre estar investigando a fundo e estar perguntando para pessoas também perguntas técnicas. Saber perguntas técnicas, saber exatamente do teu negócio, saber também que existem mentores de áreas específicas. Então, você tem que você tem que sempre ir pesquisando. O ponto base é pesquisa. YouTube, Reclame Aqui, vai no Instagram, olha os comentários também, que aí nos comentários talvez a pessoa é boa, tem muito comentário oculto. Olha, isso é super interessante, Tony, isso que você falou. Gente, dá para pesquisar um mentor digital, um gestor digital, pelo Reclame Aqui, pelo YouTube, por outras plataformas que você comentou? Olha, pelo próprio Instagram também você consegue. Então, no Google também tem avaliação, dependendo se ele tiver estabelecimento físico. Então, a dica é sempre a consulta.
Sempre a pesquisa. Porque senão compra gato por lebre, né? E esse mentor digital, esse gestor, ele tem que ter a especialização no negócio que a pessoa quer trabalhar, né? Isso. Ou pelo menos um certo conhecimento. Isso, Ele não ou precisa ser um expert, precisa? Você pesquisando dentro do seu segmento, você consegue ver se existem pessoas especializadas naquilo. Às vezes tem mentores de um modo geral, né? Porque quando a gente fala de mentor, o mentor ele é uma pessoa que já chegou onde você está querendo chegar. Que nem, por exemplo, eu mentoro pessoas dentro de crescimento de negócios digitais. Então eu tenho 32 milhões de reais investidos já em projetos digitais nas áreas que eu ensino. Então é muito mais fácil para uma pessoa vir me contratar para acelerar o processo dela do que ficar ali 4, 5 anos patinando, para chegar em algum entendimento que ela vê que ela precisa de alguém que tem um modelo validado para o que ela está precisando. Ela pode pular o processo de sofrimento, né? Isso. De maturação. Exatamente. O mentor ele já passou por que você está passando. Uhum. Por isso que é sempre bom você pegar mentores dentro da sua área ou que tenham resultados também em algumas áreas específicas. Relevantes, né? Porque a pessoa já chegou onde você está querendo chegar. Hoje, existe um modelo validado para praticamente qualquer coisa. Se você quiser começar, por exemplo, no ramo imobiliário, existem mentores de ramo imobiliário muito bons. Se você quiser começar dentro do marketing, tem eu, brincadeira. Se você quiser começar dentro do marketing... Não, é sério, gente, é sério, não é brincadeira não, é sério. Não, tem eu também, né, dentro da minha área, mas tem também outros mentores dentro da área. Você tem que ver a empatia com a pessoa, tem que ver se a pessoa está ligada a causas que você está ligado também. É sempre muito conexão, bom fazer pesquisa, né, para poder ter uma conexão, porque é uma coisa, é muito mesmo de conexão, tá? Sim. E hoje, assim, com a sua experiência, o que você considera a maior dificuldade das empresárias que querem ou que já são empreendedoras no digital? Hoje é o excesso de informação. Excesso de informação. Para mim, hoje é a pior coisa que a gente tem. Por quê? Quando você tem uma quantidade muito alta de informação e você não entende sobre o mercado digital, você acaba ficando em uma parte do funil. Então, você sempre vai ver conteúdos grátis, e o conteúdo grátis, ele tem uma finalidade dentro do marketing que, assim, pode até ser te ajudar a resolver algum problema, mas não é te ajudar a resolver um problema de verdade. Tipo, você não vai conseguir um conhecimento aprofundado estando no conteúdo grátis. Então você tem que tomar muito cuidado. Sempre que você for começar alguma coisa, você tem que pegar um modelo validado e você tem que seguir ele até o final, seja com um mentor, uma agência, mas você precisa de alguém para estar te ajudando nessa aceleração, ou pegar uma fonte de estudo muito boa e ficar só nela até o final. Então, pega um mentor, cara, escolheu aquele mentor, segue com ele até o final, faz tudo, estuda e executa na hora. E vê se o processo deu certo. Isso, e vai monitorando o processo para ver se está dando certo. Para ir quantificando e qualificando. E quando não dá certo, Tony? Aí quando não dá certo, em cerca ali de 2, 3 meses, você já consegue saber. Então, no máximo 3 meses, você já sabe se aquele gestor ele vai funcionar para o seu negócio ou não. Isso. Não precisa ficar perdendo tempo. Não precisa ficar ali. E também assim, né? Você tem que ter metas claras e objetivas. Por exemplo, você tem ali... vamos supor que você vai contratar uma agência, por exemplo, para te ajudar. Aí... você consegue ali 100 leads para ser tratado. E aí, tratou os leads errado, não saiu venda. Cara, 100 leads é uma quantidade muito grande para mandar um tráfego errado, por exemplo. Então, você tem que analisar números grandes. Por exemplo, cara, tá entrando aí 250 leads e não tem nenhuma conversão. Aí a gente tem que analisar onde é que está o erro no processo. Basicamente, se for uma pessoa profissional que está te orientando, ela vai começar a te apontar erros, seja no seu processo ou no processo dela. Ela vai ter métricas. Ela vai ter dados. Porque no digital, tudo que é feito tem dados. Então, através dos dados, você consegue fazer uma leitura para saber se as coisas estão dando certo ou se estão dando errado. Então, uma coisa assim, se você tiver, cara, uma pessoa ali que está 1 ano, por exemplo, e não está dando certo, aí você já pode pensar em substituir, porque é bastante tempo, né? Você acredita, assim, que, por exemplo, nesse lance dos leads, né? Fez ali uma captação de leads, né, de pessoas interessadas. Então, tem 250 pessoas interessadas. Vamos colocar mais baixo, 100 pessoas interessadas. Ok, 100 pessoas, mas essas pessoas têm que ser interessadas no produto, né, porque muitas vezes faz a conversão dos leads, a captação,
mas essas pessoas às vezes nem conhecem a persona, nem conhecem o seu produto, não é isso? Exatamente. Tem que ser feito, por exemplo, né? Quando a gente cria produto, a gente sempre começa com a parte da pesquisa. Um erro que as pessoas têm é começarem primeiro com o produto e depois com o cliente. Você começa sempre com a parte de pesquisa. Pesquisa quem que é o cliente e qual o problema que esse produto soluciona. Então sempre começa por aí. Aí depois você vai fazendo outras coisas. Dor e solução. Necessidade, né? A dor, né? E a solução. Isso, o que a pessoa pensa, como ela enxerga, o que ela escuta, o que ela fala. A gente tem que ter essa parte da empatia muito, muito bem elaborada dentro de um produto, para aí sim começar a fazer captação. E na parte dos leads, sempre tem que ter um monitoramento de tudo. Por exemplo, um lead ele tem que ser respondido rápido. Porque na internet ele está te procurando, está vendo teu anúncio e está vendo anúncio de mais 10, 15 pessoas. Então entrou um lead ali. Chegou primeiro. Entrou um lead ali, por exemplo, e também isso da parte da empresa, né? Se a empresa demorar muito tempo, perdeu. A pessoa não responde mais. Porque o marketing de impacto, né, que a gente chama dentro do digital, ele é uma coisa que é muito de impacto mesmo. Viu o anúncio, criou uma necessidade, criou um desejo, tem que ter a resposta, preciso daquilo ali. solução. Tem que ter a resposta. Daqui a pouco, cara, a pessoa já está fazendo outra coisa, já está com outro foco, aí ela já não quer mais saber de você, quer saber ali do que estiver passando para ela na hora. E hoje o digital, ele acelerou tudo isso. A gente percebe que as pessoas estão muito mais, eu falo, aceleradas. Não seria bem esse o termo, mas as pessoas, elas querem tudo para ontem, né? A gente percebe, assim, uma necessidade da resposta mais rápida, da solução do programa assim, de forma mais vertiginosa o possível, num relâmpago, é tudo né? muito rápido. É tudo muito rápido. Sim, é porque assim, ó, a internet, né, ela criou uma doença chamada FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de perder alguma coisa. E aí, com a quantidade de lançamentos, a quantidade de ofertas, a quantidade de tudo que existe no modo geral, as pessoas elas ficam com isso instalado nela, ela tem medo de perder alguma coisa. Entendi. Então, acionou um gatilho. Acionou um gatilho. Tem um gatilho ali, e quem souber aproveitar esse gatilho, lógico, pro bem, né, Tony? Isso, pro bem. Vendendo, entregando produtos de boa qualidade, palestras de boa qualidade, né? Que aqui a gente não está falando do marqueteiro ruim, mas sim daquela pessoa que vai realmente oferecer um produto, entregar aquilo que ofereceu, né? Porque tem isso também, né? Com o tempo, se a pessoa, ela oferece, ela promete, faz a promessa, mas ela não entrega, ela perde credibilidade. Perde bastante. Ou na internet isso não vai acontecer? Acontece. Acontece, inclusive, porque hoje você consegue fazer pesquisa, consegue procurar as pessoas. Cara, que nem eu vejo casos aqui de pessoas dentro do mercado financeiro, que, por exemplo, já teve até alguns casos de alguns traders que foram presos. Só que, cara, as pessoas, elas careciam na hora de procurar e ver que tinha um monte de informação negativa, ainda continuavam lá e dando dinheiro na mão do cara que estava roubando, sabe? A ganância, né? Então você tem que sempre fazer muita pesquisa em tudo. Qual conselho você daria hoje para quem quer começar a empreender, mas empreender de forma correta no mundo digital? É seguir um modelo validado. E qual é esse modelo validado? O modelo validado é, como eu estava falando ali atrás, é alguém que já explorou alguma coisa, já explorou alguma área em específico, e aí essa pessoa consegue te dar um direcionamento nisso, seja em mentoria, seja em curso, mas você tem que seguir uma metodologia só, seguir até o final, estudar rápido, executar logo em seguida, porque o estudo ele não começa na aula, ele começa quando a aula termina. Então assim, terminou a aula, cara, viu lá uma mentoria de 3 horas, cara, tu vai ter que rever e vai ter que começar a executar, porque senão na outra semana, quando tiver outra mentoria, tu já vai estar esquecido, já vai estar em outro assunto. E nem colocou em prática aquilo que o mentor falou, isso, né? Ensinou. Exatamente. Né? Então não adianta, galera, tem que estudar, né? Embora a gente até fala, né? Muitas vezes isso, as pessoas elas têm medo quando ouve a palavra estudar, aprender, né? Em certos modelos de negócio, quando vai se vender um curso, enfim. Mas a ordem é estudar. Isso, é estudar. Porque assim, ó, até dentro da internet hoje, tá? Não é que nem uma faculdade que demora 4, 5 anos. Você consegue pegar
um curso legal ali por 497, por R$ 1.000, ou pegar uma mentoria assim, inicial legal por uns 3, 5 mil, que, cara, se tu for parar para comparar em relação à faculdade, que tu vai precisar de 4, 5 anos para nem saber se vai dar certo, se vai ter um emprego depois, vale muito mais a pena começar na área digital, estudar, e em pouco tempo tu já tem o conhecimento para estar conseguindo ter resultados. E aí, depois disso, você só vai aprimorando, vai vendo a área que você vai se interessando, vai adquirindo mais conhecimento e assim vai indo. Tony, você, como nós temos pouco tempo e eu preciso também falar um pouco mais, né, sobre alguns outros assuntos que eu queria muito falar com você a respeito. Hoje, né, como é que a pessoa encontra o Tony David? Certo. Hoje eu tô no meu Instagram, @tony.david. Tô ali basicamente o tempo todo. E se eu não tiver online, tem alguém da minha equipe que tá online, então ali a gente tá online, a gente tá online ali o tempo todo. Aí é só chegar no Instagram, @tony.david. Ó, está aparecendo na tela, tá? O arroba do Tony. Então, é só fazer contato se você quer um bom gestor, um bom mentor digital. Arroba Tony.david. Arroba Tony.david. Falei certo? Isso mesmo. Arroba Tony.david. Isso porque somos amigos, né? Imagine se não tivéssemos batido um papo bem gostoso antes. Mas veja só, o Tony, ele é um gaúcho, gente. Sim. E vocês estão cientes do que está acontecendo no nosso Rio Grande do Sul. Sim, o que está acontecendo com os nossos irmãos. Sim, são nossos irmãos que estão lá, perecendo, padecendo. O Tony, como gestor digital, ele parou tudo. Se vocês quiserem ver nas redes sociais dele, por conta própria, buscou a ajuda de alguns amigos, pediu doações, foi para supermercado, ajudou de forma pontual quem estava precisando naquele momento que ele estava, semana passada, semana retrasada. Conte-nos um pouco, Tony. A gente começou, tanto eu quanto a Patrícia, minha esposa, né? Assim que a chuva parou, a gente foi descer nas regiões que estavam mais afetadas, porque como a gente mora muito no alto, na Serra Gaúcha, o nosso maior problema era deslizamento, não era tanto enchente. Só que a água desceu e foi toda para as regiões afetadas. E, cara, a gente ficou desde domingo, quando deu para descer de carro, nós fomos lá, já começamos a comprar coisa no supermercado, e já tiramos dinheiro do bolso, e pegamos dinheiro com o amigo, e fomos ajudar as pessoas que estavam necessitadas, e, cara, foi, assim, muito triste. A gente ficou depois a semana inteira, até a gente só não continuou porque a nossa casa estava com risco de desmoronamento. E aí tivemos que sair, evacuar a casa, né? E infelizmente não conseguimos continuar lá pessoalmente, mas a gente ainda continua mandando donativos, a gente está em vários grupos de apoio, continuamos mandando dinheiro para lá também, continuamos mandando recurso, mas no geral é uma situação assim, muito triste que o Estado tá passando, e o que mais me preocupa é depois que a água baixar, porque depois que a água baixar, a grande mídia vai sair de cima, né, e vai ter que todo mundo se virar. Hoje a ajuda já começou a chegar lá, né? Isso. Então, já começou a chegar a ajuda, mas a gente sabe que são grandes e pequenos empresários, são os civis que, na realidade, desde o início, botaram a mão na massa e foram para cima, mostraram empatia de verdade, né? E estão lá lutando pelo povo gaúcho, né? Que, diferente do que muitas pessoas pensam, gente, eu até me emociono. São nossos irmãos que estão lá. Poderia ser conosco isso. E se fosse comigo? E se fosse com você? É isso que a gente pensa. Então vamos todos nós ajudar de alguma forma. Você pode ajudar, eu posso ajudar. O Tony está lá, viveu e vive na pele, sente na pele isso, porque nada como alguém que está ali no olho do furacão, não é, Tony? Como essas pessoas podem estar ajudando, mandando doações? O bom é você sempre mandar doação para alguém que você conhece, ou algum conhecido de alguém que você conhece, ou pesquisar muito bem qual é a instituição que você vai ajudar. E manda ajuda para o Estado, porque realmente as pessoas elas estão precisando muito. Cara, a situação que a gente viu lá foi assim, de pessoas que não conseguiam sair da própria casa, mesmo com enchente, estavam lá porque tinha risco de roubo.
A gente teve um caso de um amigo nosso bombeiro também, que ele não conseguia resgatar pessoas porque ele estava sendo ameaçado por bandido e aí não tinha polícia. Vamos precisar encerrar por aqui, tudo certo. tá? Mas nós vamos continuar nas redes sociais. Então, quero agradecer imensamente a TV Cultura Paulista, a Ridger Comunicação, Danilo Palma e toda a sua equipe maravilhosa. E continua com a gente, nós estamos agora conectados no YouTube. Então, continua que o papo vai continuar aqui. Vamos falar um pouco mais sobre o Rio Grande do Sul. De repente, um pouco mais sobre mercado digital. Queremos a sua companhia. Continue conosco. Fechou. Então, Tony. Aí sofreu com as enchentes. E aí ele... Voltamos. Estamos agora para mídia social, direto no YouTube, no Instagram. Mulheres em Foco com Silvia Cordeiro, hoje com esta incrível pessoinha. Sim, essa incrível pessoa que é o Tony David. Vamos fazer então? Vamos conversar um pouquinho com você falando sobre o VES Instituto de Moda. Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VES Instituto de Moda? O VES Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VES Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e nesses telefones, acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VES Instituto de Moda. Continuando o nosso Mulheres em Foco com Silvia Cordeiro, hoje com essa pessoa super especial, Tony David, aqui no nosso estúdio, falando um pouco sobre marketing digital. E estávamos transcorrendo um pouco sobre o Rio Grande do Sul. E o Tony está explicando um pouquinho para nós, né, sobre tudo o que está acontecendo e sobre as necessidades do nosso povo gaúcho. Estamos com você pelo YouTube, pelo Instagram, então pode nos acompanhar aí. Fique ligadinho, ligadinha, porque nós vamos falar um pouco sobre os nossos irmãos que estão padecendo, precisando da nossa ajuda, e nada melhor do que falar sobre o assunto com alguém que é da região, que mora lá. O Tony é um gaúcho e fez trabalhos pontuais para ajudar os seus irmãos, né, nativos, e agora nós precisamos saber do Tony o que ele viu. Sim, o que ele viu durante todo esse período que posso falar que nós estamos vivendo. Sim, ainda continua, uma crise, quase crise de guerra, né? Pior que isso, né? Porque várias cidades foram destruídas, né? Conte-nos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Um pouco do trabalho, você fez um trabalho muito lindo, pontual, né, nas semanas que se passaram, onde você tirou do próprio bolso, pediu donativos, pediu recurso financeiro, foi no supermercado, comprou água, comprou material de higiene, medicação, fralda geriátrica, fraldas infantis, enfim, o que você pôde, você fez dentro das necessidades pontuais, né? Além de passar nos abrigos, que eu vi, né, nós acompanhamos você passando nos abrigos, verificando. Conte tudo o que você viu lá, Tony, por favor, e o que
lógico, precisa-se de tudo, mas como nós, que não estamos vivendo isso, estamos distantes, podemos ajudar genuinamente? Ah, beleza. Bom, vamos lá. Quando a chuva baixou, né, no domingo, aí começou eu e a Patrícia, minha esposa, a gente começou a ir nos lugares mais afetados para conversar com as pessoas e ver o que elas estavam precisando. Posso te cortar um pouquinho? Você mora onde, Tony? Eu moro na região de Gramado, ali na Serra Gaúcha. E aí você pouco mais desceu. alta. Isso, aí a gente desceu porque quando a chuva bate lá em cima, né? Como a região é mais alta, ela desce toda e aí ela enche os rios. E aí lá era a região mais afetada, só que não tinha como descer por conta da chuva, porque estava chovendo há muitos dias. Vocês estavam cercados, então, ali. Isso, estava chovendo demais, e aí não dava para sair de casa, né? Só realmente deu quando baixou a chuva um pouco. E aí, cara, assim, descendo já, a gente já conversou com um amigo nosso bombeiro, e aí ele disse que estava voltando porque ele não estava conseguindo resgatar muitas pessoas, porque tinha bandido na região que ele estava, e o pessoal estava incomodado porque o barco fazia um pouco de onda, e aí o cara estava tentando roubar um freezer e ficou ameaçando ele, teve um monte de gente ameaçando eles, e eles conseguiram resgatar só 10% das pessoas que eles poderiam ter resgatado. Aí ele estava muito triste, inclusive, estava arrasado, e enfim, foi a primeira situação que a gente vivenciou. Aí depois a gente começou, né, a pegar... Além da tragédia, tem que lidar ainda com a violência. Isso, porque ficou muito perigoso. Como tava um negócio assim, já estava meio abandonado por conta da água toda que veio, né? Então as pessoas meio que entraram em um estado de barbárie. Então quem podia se proteger, se protegia, quem podia roubar, roubava. Polícia, a gente só foi ver lá durante a semana. No geral, as únicas pessoas que a gente via eram civis, empresários e bombeiros se ajudando. Na rua, Era só o que tinha. Aí, cara, vimos movimentos muito bonitos no mercado, né? Quando a gente estava comprando donativos, porque a gente foi indo para os lugares e conversando com as pessoas. Então ia para um lugar, o que vocês estão precisando aqui? Estamos precisando disso, daquilo outro. A gente anotava. Aí ia para outro lugar, o que vocês estão precisando? Aí anotava. Aí a gente ia no mercado, comprava as coisas, voltava, e já voltava com mais coisa, mas ia passando em mais lugares e doando mais, sabe? Foi assim que a gente fez o trabalho. Porque acabou tendo uma demora para começar a acontecer as coisas. Quando a mídia começou a ver, quando as pessoas começaram a vir para o Rio Grande do Sul, cara, já tinha acontecido há muitos dias. Então, assim, tinha se passado ali quase uma semana e tinha pessoas dentro de casa que não tinham sido resgatadas. Acho que até hoje estão resgatando pessoas lá. Então, se for ver, teve uma demora para começar a acontecer as coisas, e aí nesse momento que a gente tem que estar mais unido, né? Tem que estar mais próximo de conseguir ajudar as pessoas, seja com um produto de limpeza, seja com uma conversa, seja com uma palavra, mas o que a gente viu foi muito sofrimento, foi muitas regiões assim que o rio subiu e levou casas. A gente teve um caso lá de uma moça que nós estávamos ajudando, que ela disse que a mãe dela ligou para ela ligou para a mãe dizendo que estava tudo bem, sim, atendeu o telefone, mãe, tá tudo bem, para não assustar a mãe dela. E, cara, ela disse que enquanto isso ela estava em cima de uma mesa e as paredes estavam caindo e o rio levando a casa dela. Tony. Sabe? Então, assim, a gente vivenciou ali com as pessoas ali e conseguimos, graças a Deus, assim, ajudar, né? Ainda estamos ajudando, né? Sim, sim. Você me contou sobre o caso de uma senhora que, infelizmente, ela foi levada, sobrou o neto e o esposo dela. O neto e o esposo. Né? Que eles ficaram em cima da casa também, por vários dias. Isso, eles ficaram em cima da casa, a água levou a casa deles, eles conseguiram se grudar numa árvore, ficaram ali e depois a árvore a árvore foi embora, a água levou a árvore, aí eles conseguiram se segurar em outro lugar, né, em outra árvore, só que a avó não conseguiu. Perdeu as forças, né? Perdeu as forças, imagina, né? A pessoa 3 dias sem se alimentar, só segurado sem água, sem comida, no desespero. Sem ajuda, uma coisa assim, muito triste, muito triste. Ô Tony, pensando em ajudar nossos irmãos lá, qual a necessidade pontual que você, como gaúcho, como estando no olho do furacão, você percebe que é necessidade urgente hoje, porque, como você bem disse, depois que a mídia chegou lá, então aí começou a se divulgar e começou a chegar ajuda. Mas você mesmo comentou que quando a água baixar, os problemas maiores virão, né? Isso. Já se vive um problema muito grande, mas aí os problemas maiores virão.
O que a gente vê, tá? Que depois que acontecer da água baixar, que ainda vai demorar em algumas regiões até 60 dias, as pessoas elas vão ter que limpar suas casas, elas vão ter que conseguir eletrodomésticos. As pessoas Perderam tudo, né, perderam Tony? tudo. Tudo. Ainda o eletrodoméstico tem uma maneira de você recuperar ele se você não ligar, mas assim, tem que ser estudado caso a caso, né? Mas enfim, aí as pessoas vão precisar também reconstruir uma vida, vão precisar arrumar trabalho de novo. Então a gente vê que, cara, que o Estado vai precisar de muita ajuda depois que acontecer tudo isso, sabe? Depois que a grande mídia sair, até tem alguns empresários que estão fazendo fundo, que estão juntando dinheiro, mas dizem que os valores são astronômicos, assim, do que vai precisar para reconstruir o Estado. O que está sendo arrecadado chega a ser irrisório perto do tanto que vai se precisar, né? Assim, num geral, né, hoje, as pessoas elas precisam mais de roupa, calçado, produtos de limpeza, precisam também de produtos de higiene pessoal. No geral, hoje as pessoas estão precisando disso. Os abrigos que a gente está ajudando, as pessoas que a gente está ajudando, elas estão bem abastecidas. Porque foi mais a ajuda inicial que era realmente necessária ali, enquanto ainda não tinha mídia, enquanto ainda não tinha chegado caminhão, não tinha chegado ONG. Então, agora elas estão um pouco abastecidas, mas o Estado ainda precisa, ainda tem muitas pessoas que precisam, ainda tem muita gente que está desabrigada, que está morando em abrigo, e a situação toda é muito, muito triste. Inclusive, vou te dizer assim, abrindo, né, que, cara, eu ainda estou um pouco abalado com a situação, assim, ainda me sinto abalado psicologicamente, a minha esposa também segue abalada, porque a gente fica num estado de impotência. Porque vê aquilo acontecendo, a gente consegue ajudar como pode, mas, cara, a gente sabe que poderia ou estar fazendo muito mais para ajudar, ou poderia existir uma força por trás, poderia existir alguma força que ajudasse também essas pessoas, sabe? Se houvesse uma maior empatia, né, Tony? Isso, tanto uma maior empatia quanto mais recursos, que nem agora... Uma melhor gestão dos recursos também. Uma melhor gestão. Cara, até porque, assim, as regiões que foram alagadas, já teve um caso em 1941, que teve um alagamento muito grande, muito alto. Não tanto quanto esse, mas teve. Então deveria ter pelo menos algum plano de contingência, ter botes, helicópteros. É que assim, eu não entendo de gestão pública, mas, cara, a gente sabe que precisou e não teve, sabe? Então, precisa. E principalmente de apoio psicológico, né? Isso, apoio para todo mundo que esteve lá. Porque, olha, todo mundo, qualquer pessoa que esteve ali na linha de frente, cara, fica abalado psicologicamente. Para quem perdeu tudo, para quem está ajudando, né? Para quem ajuda. Vamos pedir para que a galera que está nos assistindo, né? Se você é um profissional da área da saúde mental, gente, nós estamos pedindo encarecidamente. Vamos cuidar dos nossos irmãos, né? Eles são nossos irmãos lá, poderia ser conosco o que está acontecendo lá. Será que dá para se colocar no lugar do outro? A empatia é isso, se colocar no lugar do outro e sentir verdadeiramente, né, Tony? Sim. Sentir a dor do outro verdadeiramente. Então, eu acredito que existem excelentes profissionais na área da saúde mental que, de repente, você pode, né, estar ajudando de alguma forma. Hoje, assim que as coisas começarem a melhorar em relação a ter a internet, a ter a melhoria de eles ligarem a energia elétrica lá, porque está tudo desligado, todo mundo está no escuro, Sim. né? Então, tem o perigo de energia ligada, energia está lá desligada, então eles estão no escuro. Muitos perderam tudo, até mesmo seus telefones, Sim. né? Mas eu acredito que, de repente, daria para fazer pontos onde a telemedicina alcança tudo isso, né? De repente, você que é um profissional da área da saúde mental, você pode, à distância, ajudar tantos. Concorda comigo, Tony? Ah, com certeza, porque as pessoas, cara, estão muito necessitadas. Teve muitas pessoas que perderam tudo, teve pessoas que perderam parentes, teve pessoas que só viram toda a situação, ficaram ruins. Então, cara, todos os gaúchos foram impactados com isso que aconteceu, sabe? De alguma maneira, se a pessoa não foi diretamente impactada, ela conhece alguém que foi. Sim, é realmente uma situação muito triste, e é nessa hora que a gente precisa, né, tanto de recursos, quanto de profissionais da área da saúde, quanto de pessoas para ajudar, porque agora... Engenheiros, né? Engenheiros, pessoas da área da construção civil, né?
Então, essas pessoas, elas podem, e nós também, eu não sou da construção civil, eu não sou psicóloga, mas se você tem a possibilidade de repente, se unir a alguém que está indo para o sul, a hora que essa água baixar, né? Porque também não vamos nos colocar em perigo. No momento, nós podemos sim mandar doações. Isso, mandar doações. Vamos mandar doações, vamos arrecadar. Tem vários pontos de doações na cidade de todos que estão me assistindo. Eu tenho certeza que tem pontos de arrecadação, né? Então, podemos mandar cobertores, roupas, alimento. Você comentou de produtos de higiene fralda, pessoal que está precisando demais. Precisando de escova de dente, fralda também. Fralda geriátrica, muito, fralda de bebê, né? Lenço umedecido, pomada. A gente doou bastante pomada, assim, estamos comprando muita bastante. Pomada. Porque... As pessoas estão feridas, né? Então, e tem a questão também, assim, né, deu muita virose por causa da água. Então, tem muitas pessoas com virose. Cara, tem pessoas também que estão com tétano. Tá até nesse nível, assim, tem pessoas que estão com tétano porque vão lá e mexem na água e aí acabam se cortando, aí pode dar uma leptospirose, uma meningite. Então, assim... É muito mais tenso do que se imagina. Isso, é muito tenso, é muito tenso. Teve regiões, inclusive, tu estava falando da luz, teve regiões em que as pessoas estavam fazendo buscas e alguém ligou a energia elétrica. Aconteceu também. Então, até isso, as pessoas estão sofrendo. Agora já foi resolvido esse caso em isolado, mas aconteceu. Aí pensa lá, você no meio da água, ajudando pessoas lá na água e alguém vai lá e liga a luz, sabe? Então, e não preciso nem te perguntar o que aconteceu com essa pessoa. Não... É exatamente isso que nós estamos pensando. Essas pessoas vieram a óbito por causa disso. Não sei em qual estado que foi. Eu acredito, se eu não me engano, conseguiram evacuar, assim. Eu não fiquei ouvindo de óbito, mas mesmo assim, né, uma irresponsabilidade, né, de uma companhia elétrica que sabe que, pô, se tem água... Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Não combina. A gente aprende isso na 3ª série, né? Sim. Pequenininho para não botar o dedo da tomada, a mãe já ensina, né? Sim. E mesmo assim, por irresponsabilidade, ligaram a energia. Sim. E você comentou que o número de mortos, eu sei que é pesado a gente falar isso aqui, mas só para você que está assistindo mensurar o tamanho da tragédia, o que está sendo contabilizado de vidas perdidas não é de fato isso. O Tony comentou comigo. E passa de 2 dígitos, gente. 2 primeiros dígitos, 2 dígitos, põe um ponto, mais 3 dígitos. Realmente, a gente ficou sabendo Então, 5 dígitos é o total aproximado. Infelizmente, pelo que a gente estava conversando com pessoas ali dentro e vendo de grupos, os números são muito altos, só que é uma coisa que não vai ser passada em mídia nenhuma, não vai ser falado, porque teve muitos casos de negligência, né? Então, tem pessoas que não interessa a elas que números sejam divulgados e, enfim, né? É complicado demais. Então, é aquilo que você comentou, quando a água baixar, é aí que realmente... Aí que a gente vai saber realmente. O tamanho maior do problema, ele vem, né? Porque hoje já é uma tragédia, né? Já se vive uma tragédia. Mas vai demorar para passar tudo isso e precisamos realmente de ajuda, que as pessoas tenham empatia, que não só a ajuda financeira, não só a ajuda de doação, mas a ajuda psicológica, ela chegue no Rio Grande do Sul. Isso, chegue. E uma outra coisa legal, tá? Para quem quer ser voluntário, eu fiquei sabendo que na Cruz Vermelha eles estão precisando de bastante... Já ia lhe perguntar isso. Como nós podemos ajudar? Como o Brasil pode ajudar, né? O Rio Grande do Sul. Beleza. Na Cruz Vermelha eles estão precisando de voluntários sempre. E aí eu sei que até lá na cidade que eu morava, que é Caxias do Sul, lá tem uma força-tarefa bem forte da Cruz Vermelha. Então eles fazem um curso lá, fazem um treinamento e depois você já está apto a ajudar. Tem também igrejas e pessoas conhecidas e pontos de coleta. O bom é sempre estar pesquisando o ponto de coleta para ver se é de verdade mesmo, para ver se é tudo certinho, porque infelizmente tem pessoas que se aproveitam dessa situação para poder ou estar fazendo marketing, né? Em cima da tragédia. Em cima de tragédia,
ou para fazer anúncio pedindo doação e na realidade não é. A gente viu casos aqui, mas você tem que sempre fazer a pesquisa, sabe? Sempre pesquisar muito. Por exemplo, os lugares que a gente ajuda hoje foram todos pontuais. Foram pessoas que a gente já conversou. Locais, por exemplo, o posto dos bombeiros. Cara, os bombeiros ajudaram demais durante esse período. Então, pesquisar também pontos do bombeiro que eles levam a coleta direto para quem está precisando e sempre realmente começar com o trabalho de pesquisa ali e aí ir ajudando, mas não deixa de ajudar, não deixa de ajudar o Estado, não deixa de fazer a sua doação, qualquer valor que, cara, mínimo que seja. A gente, quando estava arrecadando, a gente teve pessoas que doaram R$10, doaram R$20. Cara, R$10 é uma caixinha de lenço umedecido. Então, pô, já conseguiu ajudar uma pessoa, São sabe? 2 caixas de leite, né, Tony? 2 caixas de leite. Uma coisa que me chamou a atenção, que você comentou, o valor, como existem pessoas que ela não está nem aí com a dor alheia. Porque você comentou sobre o valor que estava, acredito que foi você ou foi uma cliente nossa do Sul. Ela comentou sobre o valor que estava sendo cobrado o galão de água. A gente viu... R$50. Nossa. R$50. Meu pai. Um galão de água. De quantos litros? 20 litros. 20 litros. Um galão de 20 litros. Não, R$50. E teve pessoas que se aproveitaram. A gente, inclusive, viu no mercado. A gente foi muito mercado, né? E a gente viu em mercados, assim, alguns lugares estavam Existiu isso mesmo. com preço... eu não cheguei a ver galão de água a R$50, mas eu vi, por exemplo... Cara, eu vi preço muito alto em desinfetante, que a gente comprou muito desinfetante, e aí tinha lugares que estavam 3 vezes mais caro do que outro. Então, aí bem interessante, que a gente via lá... Por exemplo, tinha um que a gente pagava que era R$5,60 e ia lá na cidade grande, tava R$14 o mesmo produto. Aí a gente trouxe tudo da Serra, na cidade pequena, conseguimos colocar no carro, descer, mas é um trabalho de logística também que é feito, mas realmente as pessoas, cara, infelizmente, né, a gente vive no mundo, né, e tem pessoas de bom caráter, tem pessoas boas, mas também tem pessoas narcisistas, tem pessoas que não têm um caráter tão idôneo, e tem pessoas que se aproveitam da desgraça alheia, né? É triste, sim, mas é uma coisa que sempre existe, mas é muito triste, muito triste. E que a gente não pode se prender a esses maus para deixar de fazer as nossas doações, exatamente, né? Não podemos nos prender a esses maus para deixar de ajudar, né? Porque hoje nós temos nossos irmãos todos, né? Nossos gaúchos lá estão precisando da nossa ajuda. Amanhã pode ser a gente, é verdade, né? Ou pode ser um outro conterrâneo nosso precisando de ajuda. Então vamos sentir na pele o que eles estão sentindo. Vai ser difícil, porque nós não estamos lá vivendo, mas eu acho que a alma, o coração, ele dói, ele sangra daquela pessoa bondosa quando ela vê a desgraça, quando ela vê, eu sei que é uma palavra pesada, né? Mas é o que está acontecendo, né? A natureza se rebelando, mas por falta de gestão pública, vamos ser realistas, por falta do próprio homem não cuidar da natureza, que como você bem comentou comigo mais cedo, o homem é o único ser que não vive em harmonia com a natureza. É o único que destrói, verdade. É o único que destrói. Mas nesse momento, nossos irmãos gaúchos, eles precisam da nossa ajuda. Então, vamos deixar esse negócio de território para lá, vamos deixar esse lance de... será que vai ser usado mesmo esse valor como deveria? Não importa, faça a sua parte, eu faço a minha parte, você faz a sua parte, todo mundo fazendo um pouquinho, nós vamos conseguir, de fato, fazer um monte, né? Fazer Sim. muito, né? Eu falo que aos pouquinhos, quando você vai ajuntando a minha mão vai até aqui, dá para você. Você dá a sua mão e estica para mim, você estica para o outro, dá ali para o Maurinei, vai esticando e vai esticando. Então, eu vou até onde a minha mão alcança, mas eu tenho que esticar para dar a mão para você, né? E você, e assim sucessivamente. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós vamos conseguir construir, reconstruir Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que nossos irmãos que estão lá padecendo, eles vão ainda sorrir novamente, tá? Amém. Tony, por favor, as suas redes sociais novamente. Beleza. Bom,
Instagram, @tony.david, que nem escreve meu nome, tá? Não é com A, é com E. Mas estou sempre lá, 24 horas por dia. Se não tiver, tem alguém da minha equipe. Só falar com a gente que a gente auxilia com qualquer questão relacionada a marketing, lançamento, estratégia de perpétuo. Qualquer problema que você estiver passando aí no digital, a gente dá um jeito de ajudar. E vamos precisar, né, Tony? Porque as pessoas vão precisar de uma nova fonte de renda, de trabalho. E para arrecadação também é esse mesmo? Isso, aí para a arrecadação a gente tem o enchentesrs@tonydavid.com.br, que aí ele tá lá nos Reels também, mas nesse momento eu peço que vocês direcionem doações para unidades de coleta. Isso, para unidades de coleta, porque a ajuda pontual que a gente estava fazendo, nesse momento ela tá suprida, tá boa. A gente recebeu, até um dos lugares que a gente estava ajudando ali, a gente recebeu doação do Pablo Marçal também. Então, falei diretamente com o pessoal ali, eles ajudaram um monte com produtos de higiene, com um monte de coisa que eu estava comprando, então tudo certo. E as outras unidades também estão, a princípio, no momento, estão supridas, mas então doe na sua região, que aí ele vai chegar para realmente quem está precisando, sabe? Porque a gente não consegue monitorar todas as unidades de controle, sim, né? De todos os pontos de arrecadação. E esquece os maus. Gente, Isso. Não vamos nos prender e ficar pensando, mas será que vai chegar? Mas será? Vamos fazer a nossa parte. Se de repente chegou em um que não deveria ou aquela pessoa usou de forma errada, é a consciência dela e um dia existe a lei do retorno. Eu acredito muito na lei do retorno e ela é fato, é verídico isso, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então vamos plantar coisas boas, vamos plantar bons gestos para que o Rio Grande do Sul ele volte a sorrir novamente. Tony, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando das redes sociais, do Insta e também do YouTube, a mensagem que você quiser deixar. Certo. Bom, eu vou falar uma mensagem sobre sucesso, que é uma coisa que enfim, muito, muito particular, né, de cada pessoa, o limitador de sucesso. Mas assim, cara, você não pode deixar ninguém dizer que você não consegue fazer uma coisa, indiferente de quem for, porque todo mundo consegue. Todo mundo consegue, é só você focar, você trabalhar, e você não pode esperar cair do céu também, fazer oração e querer que aquilo aconteça, né? A oração é 50%, a execução é os outros 50%. Então nunca deixe ninguém dizer que você não consegue fazer uma coisa, porque você consegue dar certo. Eu era um cara improvável, estatisticamente improvável de dar certo, e dei certo, então, cara, todo mundo consegue, sabe? Então, é essa a dica que eu dou. E não escuta lorota, não escuta coisas que te falam, se te falarem uma coisa negativa, não escuta, bola pra frente, analisa e foca nos seus objetivos que você consegue. Muito obrigado, Tony. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. O tempo vai passando, a gente vai se conectando cada vez mais e quanto mais eu te ouço, mais eu te admiro. Obrigado, Silvia. A minha gratidão a vocês que nos acompanharam até o momento presente com essa ilustre figura, esse ser humano incrível, Tony David, conosco aqui no estúdio do Mulheres em Foco com Silvia Cordeiro. A minha gratidão a todos vocês e não se esqueçam, vamos ajudar nossos irmãos. Rio Grande do Sul conta com a sua ajuda. Esperamos por você. Faça a sua parte e lá na frente você verá o resultado de tudo isso. Um grande beijo. Boa noite. Boa noite. Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo,
com o VES Instituto de Moda.